Boa noite. Boa noite. Bom, obrigada por me receberem mais uma vez. Obrigada por estar aqui, por estarmos juntos, né? Então, vamos começar a nossa reflexão de hoje. 2026 começando, mais um ano, e como sempre nós desejando mudanças, um ano melhor, né? O ano começa e a gente tem aquele desejo de um mundo melhor, um desejo de dias melhores. De onde vem esse desejo por mudança, por que sejamos melhores, né? Boa noite. O psicólogo americano Carl Rogers, ele disse assim: todo ser humano carrega dentro de si um impulso vital em direção ao crescimento, à construção de sentido e à realização do seu potencial, que ele chamou de tendência atualizante. Então, Carl Rogers acreditava que todo ser humano possui dentro de si a tendência ao positivo, ao crescimento, a melhorar. No Espiritismo, a gente aprende que esse é o mecanismo da vida, né, criado por Deus. Deus nos criou fluido vital e assim, a partir de inúmeras experiências que nós vivemos nos diversos reinos, mineral, vegetal, animal, até nos tornarmos espíritos, nós vamos vivendo milhares de experiências de evolução, de crescimento, de progresso da vida, né? Então, o que Carl Rogers chamou de tendência atualizante, no Espiritismo, nós aprendemos que é um mecanismo que Deus criou da vida, de evoluirmos. Então, quando a gente fala esse desejo em nós que seja melhor, que o ano seja melhor, que o mundo seja melhor, que os seres humanos sejam melhor, é uma tendência inata, criada por Deus, que é a força de Deus em nós. Então, para pensarmos sobre isso hoje, eu trouxe a minha reflexão baseada numa história que eu li há pouco, de um livro chamado A Última Livraria de Londres, um livro lindo. O João fala que eu trago uma lista, né, João, de filme e livros, mas eu gosto de ler bastante. Então, toda a história que eu leio, eu pego, dá pra gente aprender, todo filme dá pra aprender, e assim é na vida, né? Até conversando, a gente pega uma coisa e vai tirando as lições. Mas esse livro conta a história de duas amigas, duas jovenzinhas, que elas são amigas desde pequena, a Phoebe e a Grace, e elas sonham, quando elas forem adultas, morar na cidade grande. Elas moram numa cidade pequena, aquele sonho, né, de morar na cidade grande. E quando elas se tornam adultas, elas vão morar em Londres. Elas vão morar na casa da senhora Winterford, que era amiga da mãe da Grace, que já é falecida, e elas vão morar lá. Mas o que elas não imaginavam é que logo elas viveriam e aconteceria uma guerra, uma grande guerra. Mas antes da guerra começar, a Vivi ela vai trabalhar numa grande loja de departamentos, que era o sonho delas, né? Se arrumarem, ficarem bonitas, trabalharem numa grande loja de departamentos na cidade grande, e Vivi vai trabalhar lá. Mas Grace, ela não consegue uma carta de recomendação para trabalhar numa grande loja, então a senhora Winterford consegue para ela um emprego na livraria do Sr. Evans, de um senhor rabugento, mal-humorado, né, que é amigo dela. E essa livraria é feia, suja, está bagunçada, desorganizada, mas ela vai trabalhar lá. Então eu trouxe alguns pontos da história dessa garota Grace para a gente pensar hoje. Ela chega lá e ela se depara com um lugar que não era o sonho dela, que ela não queria estar, mas que foi possível, né? Então, o que ela vai fazer? Primeiro, ela fala: o que eu vou fazer aqui? Ela começou a limpeza do lugar. Então, ela começou a limpar, a organizar, ela começou a mudar o que ela podia mudar ali. E o principal, ela começou a construir aquela relação com aquele homem, que então seria a pessoa que estaria ali com ela, cedendo, né, e oferecendo aquele emprego. E eles vão construir uma relação que ela vai acabar se tornando como filha dele, né? É muito bonito a gente ver. Mas então, nesse primeiro momento, ela: o que eu vou fazer agora? Nesse lugar que eu preciso estar, eu gostaria de estar em outro, mas eu estou nesse. Então, o que eu vou fazer? E ela começa a dar o melhor dela naquele lugar que ela está. E ela começa a transformar aquele lugar, né? Mas logo vai começar a guerra. A Vivi vai se voluntariar para trabalhar, ser voluntária lá do STA, que é um ramo feminino lá do Exército Britânico, para ser voluntária, e ela vai embora. E a Grace também vai se voluntariar num outro ramo lá para trabalhar também naquele momento da guerra, mas como vigilante dos blackouts, porque naquela época, para evitar os bombardeios, eles precisavam controlar a casa, os lugares não podiam ter uma luzinha acesa, porque eles não viravam foco de bombardeio.
parte. E a Grace vai trabalhar nesse lugar. E aí a história vai acontecendo. Então o que ela faz? Ela decide ser voluntária nesse, né, arriscando a própria vida nesse que chamava ARP. Depois, assim, quando aconteciam os bombardeios, o que acontecia? As pessoas precisavam se esconder nos abrigos que elas faziam, às vezes, no próprio quintal, né, de casa. Mas algumas, muitas, eles iam no metrô, né, entravam lá na parte subterrânea, no metrô, e elas ficavam lá protegidas enquanto havia os bombardeios, né, quando a guerra começou. E um dia, Grace estava lá, ela tirou um livro da bolsa e começou a ler. E uma senhora ao lado dela perguntou, mas o que você está lendo? E ela começou a contar a história do livro. E aí ela perguntou, mas então o que acontece? O fulano vai fazer isso? Ela falou, olha, eu não sei ainda porque eu não cheguei nessa parte, mas amanhã eu te conto. E aí ela fala, então amanhã você me conta, você promete? E aí no dia seguinte eles estão lá de novo, porque todos os dias quase tinham bombardeios e eles precisavam se proteger. E lá está ela pega o livro e começa a ler a história para aquelas pessoas. E aí cada vez mais as pessoas começavam a prestar atenção na história. Virou como um tipo assim de refúgio, né? Um mecanismo para aquelas pessoas, ajuda para elas passarem por aquele momento tão difícil que era a guerra. Virou uma distração, né? As pessoas prestarem atenção naquela história. E o dia que não tinha o bombardeio, que era uma sirene que avisava que precisava ir para o abrigo, as pessoas começaram a ir na livraria do Sr. Evans para pedir para ela continuar lendo o livro, a história, porque elas queriam saber. Porque virou uma forma das pessoas terem uma ocupação também, né? Desviar a preocupação, o medo da guerra com aquela maneira de ler a história. Então ela passa a ler para as pessoas ali, a livraria começa cada vez a atrair mais gente, e ela começa a ler para as pessoas, indicar, as pessoas começam a ler mais livros, porque para se distraírem começam a comprar livros para lerem, e assim ela vai fazendo o trabalho dela, colocando as pequenas sementes, né? Ela também vai fazer um processo de perdão com uma senhora que tinha uma grande livraria, porque as livrarias de Londres eram todas numa grande avenida e a do Sr. Evans era uma rua separada, uma pequena livraria. E um dia ela vai lá para conhecer as grandes livrarias e a dona de uma livraria, a senhora Nesbitt, fala assim para ela, mas o que você está fazendo aqui? Você veio espionar a minha livraria para copiar e fazer lá na sua, né, na do Sr. Evans? E essa senhora fica com uma mágoa em relação a ela e ela em relação à senhora. E ela vai passar também por um processo de ajudar esta mulher a ver as coisas de uma maneira, passar por esse também período da guerra. Essa rua vai ser bombardeada e todas as livrarias vão ser destruídas, atacadas. E ela tem uma ideia, ela oferece, ela diz à senhora Evans, vamos oferecer para essas pessoas que os livros que sobraram do bombardeio, as pessoas possam vender aqui na nossa livraria e receber um lucro. Então foi uma maneira de ajudar essas pessoas também. Então ela vai construindo pequeninas, né? Não tão acho que pequeninas ações que vai mudando tudo ao seu redor. Então, quem quiser saber mais vai ter que ler. Eu dei vários spoilers, ainda vou dar, mas é um livro lindo que fala das ações das pessoas, que é a nossa intenção hoje. Mas quando eu estava lendo esse livro, eu chorei lendo, porque ela vai descrevendo, né, como está acontecendo a guerra, e eu chorei e fiquei pensando, eu acho que muitas pessoas já pensaram nisso. Por que Deus permite uma guerra? Né? Por que as guerras acontecem? E aí eu me lembrei de tudo que eu já estudei no livro dos Espíritos e no Evangelho e todos os outros, respondendo a essa pergunta. Então a primeira resposta a gente encontra no livro dos Espíritos, na questão 843, quando Allan Kardec perguntou, o homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? E os Espíritos responderam, visto que ele tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então as guerras acontecem porque os homens escolhem fazer as guerras. Né? Ainda nesse momento evolutivo do nosso planeta, que a gente se encontra, um planeta de provas e expiações, os homens escolhem fazer as guerras. É por isso, e Deus permite porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Vamos ver também a questão 742 do Livro dos Espíritos. Qual é a causa que leva o homem à guerra? E os Espíritos responderam, a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e insatisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos não conhecem senão o direito do mais forte, por isso a guerra é para eles um estado normal. À medida que o homem progride, ela torna-se menos frequente, porque evita-lhes as causas, e quando é necessária, sabe aliar a humanidade. Então, por que as guerras acontecem? Porque ainda nós temos
o instinto animal ainda é muito grande, né? Predominando sobre nós. Depois nós vamos falar com a evolução que isso vai acontecer. Na 7:4:3, a guerra desaparecerá um dia da face da terra? Sim, graças a Deus. Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, então todos os povos serão irmãos. Na 7:4:4, Allan Kardec perguntou: qual o objetivo da providência, tornando a guerra necessária? E os espíritos responderam: a liberdade e o progresso. Se a guerra deve ter por resultado alcançar a liberdade, como ocorre que ela, frequentemente, tenha por objetivo e por resultado a subjugação momentânea para abater os povos, a fim de os fazer chegar mais depressa. Então Deus permite que a guerra aconteça, né? Qual é o objetivo de Deus? A liberdade e o nosso progresso. Ainda nós precisamos desse mecanismo, né, de progresso. Na 7:4:5, que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? E os espíritos respondem: esse é o verdadeiro culpado e precisará de muitas existências para expiar todos os homicídios dos quais foi a causa, porque responderá pelo homem, cada um deles, ao qual causou a morte para satisfazer a sua missão. Então a gente sabe que é necessário, Deus permite a guerra, só que o escândalo é necessário, mas ai daquele que causá-lo, né? Então a guerra ainda é necessária para a nossa liberdade e progresso, a gente ainda escolhe ela no estágio que nós estamos evolutivo, mas aquele que causá-la vai pagar todas as consequências, né? No livro A Gênese, Allan Kardec também vai trazer um item interessante explicando para a gente pensar sobre a guerra. E nesse item, destruição dos seres vivos uns pelos outros, ele vai trazer vários itens que eu só trouxe dois para a gente pensar. Mas ele vai explicar como que no início da nossa evolução, os homens fazem a guerra por instinto de sobrevivência, né? Um instinto animal. Então, para sobrevivência, é aquele matar para não morrer, né? Ou para se alimentar, a gente vai guerreando uns aos outros. Mas conforme nós vamos evoluindo, o motivo das guerras são outros, né? Vai mais pela moral do que pelo animal, que ele vai explicar aí. Então, no item 20, ele vai dizer: a destruição recíproca dos seres vivos é uma das leis da natureza, que à primeira vista parece se conciliar menos com a vontade de Deus. Pergunta-se por que fez uma necessidade de sempre devorarem para se nutrirem às expensas uns dos outros. Para aquele que não vê senão a matéria, que limita a sua visão à vida presente, com efeito, isso parece uma imperfeição na obra divina. É que, em geral, os homens julgam a perfeição de Deus sob o seu ponto de vista. Seu próprio julgamento é a medida da sua sabedoria, e pensam que Deus não saberia fazer melhor do que eles mesmos fazem. Sua vida curta, não lhes permitindo julgar o conjunto, não compreendem que um bem real pode sair de um mal aparente. O conhecimento do princípio espiritual, considerado em sua essência verdadeira, é da grande lei da unidade que constitui a harmonia da criação. Pode dar ao homem a chave desse mistério e mostrar-lhe a sabedoria providencial e a harmonia, precisamente onde não se via uma anomalia e uma contradição. Então aqui ele vai responder a minha pergunta também, né? Por que a guerra acontece? A gente não consegue entender ainda que um mal aparente, um bem, vai resultar de um mal aparente. A gente não consegue entender por que Deus permite um negócio desse, né? Porque Ele respeita todo o processo de evolução que a gente ainda precisa para chegar lá em outro lugar, né? Então, Ele vai falar, isso parece uma imperfeição na obra divina, porque a gente não consegue entender muitas coisas, né? Muita gente acha que Deus está errado, né? Não é bem assim, nós que não conseguimos entender ainda. Depois ele vai dizer no item 24, no homem há um período de transição, no qual ele se distingue como dificuldade do animal. Nas primeiras idades, o instinto animal domina, e a luta tem ainda por motivo a satisfação das necessidades materiais. Mais tarde, o instinto animal e o sentimento moral se contrabalançam. O homem então luta não mais para se nutrir, mas para satisfazer sua ambição, seu orgulho, a necessidade de dominar, que vemos hoje, né? A gente não luta mais para
gente luta pela nossa missão, a gente luta para ganhar do outro, né? Para isso, Lies ainda preciso destruir. Mas à medida que o senso moral predomina, a sensibilidade se desenvolve, a necessidade da descrição diminui. Acaba mesmo por se apagar e se tornar odiosa. Então o homem tem uma moral sã. Entretanto, a luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito. Porque, mesmo chegado a esse ponto que nos parece culminante, está longe de ser perfeito. Não é senão ao preço da sua atividade que adquire conhecimento, experiência e que se despoja dos últimos vestígios da animalidade. Mas desde esse momento, a luta, que era sangrenta e brutal, torna-se puramente intelectual. O homem luta contra as dificuldades e não mais contra os semelhantes. Eles vão explicar na Gênesis, tem vários itens lá, quem quiser ver sobre essa parte, como nós vamos evoluindo, né? Que ele vai falar, nós lutamos pelo instinto animal, pela sobrevivência, para se nutrir, depois a gente vai lutando pelos nossos interesses, né, intelectuais e morais, até que um dia a gente não vai mais precisar da guerra. Como ele pergunta, a guerra vai acabar um dia? Sim, vai acabar um dia. Quando a gente evoluir e não mais escolher a guerra, escolher outros caminhos. E aí, pensando nessa história relacionada à guerra, que eu queria falar para vocês desse livro, eu fiquei pensando num ponto da história da Grace, muito importante para a gente levar hoje para o nosso ano que está iniciando. Então, num determinado momento, um dia, ela está fazendo a ronda noturna lá com o companheiro de trabalho dela, e eles veem uma algazarra, uma coisa, uma confusão acontecendo, eles se aproximam, porque tudo ficava no escuro, né? Porque não podiam ter as luzes, e eles chegam, eles se aproximam, e eles veem que a cafeteria de um casal de italianos está sendo atacada, depredada, saqueada. E a Grace ia muito naquele lugar com a vida antes da guerra. Então ela fica muito mexida, tensa, ela quer ir lá para impedir que aquilo aconteça, né? E aí o senhor lá, que é o companheiro dela, diz assim, não, nós não vamos fazer nada, nós não vamos intervir, nós vamos ficar aqui, não vá. E ela fala, mas como não? Né? E aí ela diz, os italianos estão sendo atacados porque eles estão sendo vistos como traidores na guerra, né? Acho que eles se aliaram à Alemanha, então eles estão sendo vistos como traidores. E a gente não pode ir lá intervir. E ela diz assim, mas esse casal, eles são gente boníssima, eles moram aqui em Londres, eles estão aqui há 30, 40 anos, fizeram a vida deles aqui, são pessoas do nosso convívio, da nossa comunidade, né? E nós não vamos defendê-los. Ele diz, não, nós não podemos fazer nada, fique aqui, senão você também será vista como traidor. E ela, diante daquela situação de impotência, de não poder fazer nada e defender, né, os amigos, ela fica muito triste, muito chateada. E no dia seguinte ela vai trabalhar na livraria lá do senhor Evans, e quando ela chega ele percebe que ela está triste, mexida, e ele pergunta a ela o que aconteceu. E aí ela conta, né, sobre o ocorrido e de que ela não pôde fazer nada. Então ele diz a ela assim, ó, uma grande lição: você não pode salvar o mundo, mas continue tentando, de qualquer maneira que puder, por menor que seja, continue lutando, não importa como. E aí eu queria pensar nessa lição com vocês, que ela, em meio ao caos, tudo que ela fez, que eu contei para vocês. Então ela foi lá e melhorou o local que ela trabalhava, a livraria, como ela pôde. Ela melhorou a relação com aquele homem que era tão difícil, era tão entristecido e virou como um pai para ela. Ela começou a ler para as pessoas, ela se voluntariou lá para ser na vigília, lá do blackout. Ela ajudou o perdão, ela ajudou a senhora Waterford, que era amiga, que perdeu o filho, porque o filho foi para a guerra, né? E logo depois receberam a notícia que ele havia sido morto. E ela ajuda essa mulher no processo de luto, de sair desse lugar, de ajudar as pessoas e também melhorar. Ajudar as pessoas que haviam perdido tudo na livraria e trazê-la para ajudar um jeito de melhorar, de ajudá-las. Então olha quanta coisa esta moça foi fazendo em meio ao caos que ela vivia. E tantas outras pessoas que fizeram tantas coisas em meio àquela situação tão difícil. E aí eu queria trazer para nós pensarmos hoje o que nós podemos fazer então em meio a esse mundo que nós estamos vivendo hoje, que nós conversávamos domingo, com tantas coisas malucas acontecendo, né?
tanta coisa aí que parece que está fora do normal acontecendo no nosso mundo hoje. O que nós podemos fazer então em meio a esse caos que parece que nós estamos vivendo? Que as pessoas estão falando, nossa, esse ano, né? Então, o que vai acontecer para o nosso mundo ser melhor, nós sermos melhores, os nossos dias sermos melhores, como nós desejamos, né, na virada do ano? O que nós vamos fazer para isso acontecer? Onde nós estamos? Né? O que nós vamos fazer para essas batalhas internas que nós temos, as externas? O que nós vamos fazer? Então, a gente fica esperando que os outros façam, que a política faça, que o prefeito faça, que todos façam, mas o que nós vamos fazer? Quantas coisas pequenas, grandes nós podemos fazer? É isso que nós precisamos pensar. Então, se nós queremos um mundo melhor, um ano melhor, pessoas melhores, nós melhores, o que nós vamos fazer? Em um determinado momento, quando a Vivi diz a Grace que ela vai se voluntariar lá para aquele ramo lá do exército de ajudar na guerra, ela fala, não, mas você não pode, eu não posso ficar sem você, eu não posso te perder, porque as pessoas iam, a gente nunca sabia se ia voltar, né? A gente sabia que foram, mas iam voltar, ninguém sabia. E ela diz, não, você não pode, eu não posso ficar sem você. E aí a Vivi diz, eu não posso ficar aqui parada sabendo que tudo isso está acontecendo. Eu não posso ficar aqui parada vendo tudo isso acontecer. Então nós, olhando para tudo que está acontecendo no nosso mundo, o que nós podemos fazer? Nós não podemos ficar parados aqui vendo tudo isso acontecer. Então, às vezes, uma pequena palavra, um pensamento, qualquer coisa que seja, ajudar os outros ao nosso redor. Às vezes, numa pequena conversa desnecessária, uma discussão, se a gente trouxer uma palavra positiva, a gente já pode ajudar, já trazer a nossa contribuição, não é? Então, pensar o que nós podemos fazer nesse mundo que nós estamos vivendo, com tanta coisa estranha acontecendo, a gente não contribuir com isso, a gente pegar a via contrária. Para terminar, eu gostaria de ler para vocês um trechinho desse livro Me Abraça Forte, da Sue Johnson, que eu estudo lá na faculdade. Eu queria trazer essa mensagem em homenagem à minha amiga Cristiane Maria, que ela tem um sonho de abrir uma escola. Então eu vou ler para vocês, porque ela conta aqui a história de um homem chamado Greg Mortenson. E ela conta a história desse homem que quando ele foi escalar o K2, é um monte que tem lá nas montanhas do Paquistão, que é um dos montes mais altos do mundo, que é escalado aí pelas pessoas, né? Ele vai contar que quando esse homem foi escalar esse monte, ele se perdeu e ele acabou sendo acolhido por uma aldeia chamada Corfe. Os nomes são estranhos, às vezes a gente não lê igual, né, a pronúncia. Mas ele foi parar nessa aldeia e ele viveu uma experiência que ele virou parte da família. Então ele escreveu um livro chamado A Terceira Xícara de Chá, a partir dessa experiência que ele viveu nessa aldeia. E ela conta aqui no livro. Então ela diz assim: Mortenson se tornou alguém da família. Seus sentimentos foram intensificados pelas lembranças de sua irmã mais nova, Krista, que morrera após uma longa luta contra a epilepsia. Ele a via no rosto das crianças de Corfu. A vida delas era uma luta como a de Krista havia sido. Ele pediu para ver a escola da aldeia e foi levado a um lugar onde 82 crianças se ajoelhavam no chão congelado, riscando tabuadas na terra com palitos. Não havia um prédio escolar em Corfu, e como a aldeia não podia pagar o salário de $1 por dia, na maior parte do tempo não havia professor. Meu coração foi arrancado do peito, conta Mortenson. Ele se virou para a Gial e disse: eu vou construir uma escola, prometo. Durante os 12 anos seguintes, Mortenson e seu Instituto da Ásia Central construíram mais de 55 escolas, muitas dedicadas a meninas nas montanhas do Paquistão e do Afeganistão. Mortenson destaca que com o custo de um míssil é possível construir centenas de escolas que oferecem uma educação de qualidade. É um tipo diferente de guerra contra a divisão eterna entre nós e eles que alimenta o extremismo. Essa é uma resposta que enfatiza o poder da compaixão e da conexão. Essas histórias me dão esperança de que podemos aprender sobre o amor, nutri-lo com nossos parceiros e famílias.
E então, com a empatia e a coragem que ele nos ensina, encontrar modos de levá-lo para o mundo e fazer a diferença. A escritora Judith Canto sugere: quando seu coração falar, tome nota. Essas histórias começam com pessoas se abrindo e reagindo às dificuldades alheias com o coração. Falam sobre o poder que a receptividade emocional e a conexão pessoal têm de moldar nosso mundo para melhor. A visão do amor apresentada neste livro, com os pensamentos do monge trapista e escritor Thomas Merton, que acreditava que, no fim das contas, a compaixão precisa se basear numa consciência aguçada da interdependência de todas as coisas vivas, que fazem parte umas das outras e estão envolvidas umas nas outras. Parece-me que, se nós, como espécie, quisermos sobreviver nesse frágil planeta azul e verde, precisamos aprender a superar a ilusão da divisão e entender que somos mutuamente dependentes. É algo que aprendemos em nossos relacionamentos mais íntimos. Existem pessoas nesse mundo que escolhem o míssil e outras que escolhem a escola, construir uma escola. Então, a mensagem que eu queria dizer para vocês hoje é que somos uma grande teia, de mais de 8 bilhões de seres humanos aqui no planeta Terra. Então, precisamos nos unir, dar o nosso melhor todos os dias para ajudarmos o nosso mundo a ser um lugar melhor. Então, o que nós estamos fazendo para vencer as nossas guerras, aqui dentro, as nossas batalhas, vencer. Então, se nós queremos um ano novo, um ano melhor, depende de nós. Se nós queremos um mundo melhor, também depende de nós. Quando a gente passa o ano novo, a nossa festa, a gente deseja para o outro: ai, tudo de bom, saúde, paz, prosperidade, dinheiro, A gente vai desejando todas as coisas boas. Mas a gente precisa lembrar que ter saúde depende de nós. Eu não dou para o outro, Ter prosperidade depende de nós. Ter amor depende de nós. Ter amigos depende de nós, não é? Tudo depende de nós. Por isso que aquela questão é tão importante lá, Essa é uma das questões mais importantes do Livro dos Espíritos. O homem tem um livre-arbítrio dos seus atos? Sim, é a coisa mais importante da nossa vida. O nosso poder, é um grande poder, o livre-arbítrio. Tudo depende de nós. A gente não pode esperar do outro, dos outros, do mundo, para o nosso mundo melhorar aqui dentro. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. E eu escolhi como final essa figura que, se nós queremos um mundo melhor, nós precisamos construir, todos nós. Então, fazer a nossa parte. Eu trouxe um texto para vocês que chama Amando a Vida, do Momento.com, que ele vai contar a história de 2 jovens. Quer entregar? Pode ajudar a parte? Ele vai contar a história. De 2 garotos que passam uma situação horrível, perdem os membros e uma mulher vai socorrê-los. Depois vocês leem por inteiro. E esse garoto, um dos garotos, ele vai cantar numa apresentação daquelas de Got Talent, sabe aquelas de apresentação de música que tem os jurados? E ele vai cantar uma música, aquela música do John Lennon, Imagine. Eu tentei trazer o vídeo para passar para nós, mas ele não baixou com legenda. Então, para a gente entender o que essa música fala, Acho que todo mundo conhece a música, mas eu não sei se todo mundo já parou para prestar atenção na letra, Que ele deseja um mundo que um dia nós seremos, sem tudo isso, sem precisar da guerra, destruirmos uns aos outros, Que o planeta seja esse lugar de amor, de crescimento, de transformação. Porque é para isso que nós estamos caminhando aqui no planeta Terra, Para o planeta de regeneração. Obrigada. Posso viver como um só. É linda, Então escutem quando chegar em casa, tiver oportunidade, escuta a letra dessa música. E vai chegar um dia, como disse lá, a guerra terá fim, um dia vai, sim, vai ter. Com a nossa evolução, um dia não terá mais guerra no nosso planeta. Então, que nós aqui que estudamos, que aprendemos, que estamos buscando outras coisas,
possamos contribuir um pouco para essa melhora que nós tanto esperamos e desejamos do nosso planeta. Então, que venha aí 2026 cheio de oportunidades para a gente fazer o bem, para ser melhor, para crescer e vencer as nossas dificuldades e ajudarmos uns aos outros também, que esse é o nosso objetivo aqui na Terra. Obrigada.